Humanamente Falando. O consultório virtual da psicóloga Marta Almeida. Porque a sua saúde mental é tão importante quanto a sua saúde física. Hoje trouxemos a nossa psicóloga preferida cá a casa mais uma vez para este nosso espaço Humanamente Falando. A Marta Almeida faz parte do projeto Família Barradas e Amigos, porque este projeto foi pensado para que eu e o Marco dessemos voz a muitas rubricas que são do nosso interesse, mas convidamos também alguns amigos a juntarem-se a nós e a fazerem parte deste projeto para que ele fosse mais rico, mais dinâmico, mais diversificado, com outras pessoas, com outras experiências de vida. E a nossa querida Marta juntou-se então a nós. Ela que é uma psicóloga licenciada aqui no Reino Unido, trabalha na área da violência doméstica, isto só para enquadrar quem não nos acompanhou de outra vez, mas é licenciada em Psicologia Geral, portanto pode, e sente-se à vontade para o fazer, falar dos mais variados temas da psicologia. Há 2 semanas falamos de depressão e a Marta achou por bem que esta semana falássemos na continuidade do tema de ansiedade, porque uma coisa leva à outra e ambas acabam por estar muito relacionadas. Então, o que é o nosso objetivo hoje? Percebermos quais é que são os sinais, os sintomas da ansiedade, percebermos como é que se vive com isso e quais é que são as terapias, os tratamentos para se ajudar uma pessoa que sofre de ansiedade a ter uma vida melhor, ter mais qualidade de vida. Nesse sentido, quem nos estiver a ouvir e queira partilhar experiências, por favor, não se acanhem. Podem enviar-nos comentários ao longo da nossa conversa e nós, obviamente, que nos sentirmos à vontade, responderemos. Teremos, obviamente, que uma palavra de carinho para todos vós, portanto, estejam à vontade, façam parte também do nosso live e enviem tantas e quantas mensagens quiserem, que nós gostamos também dessa interação. Marta, falamos de depressão no nosso primeiro Humanamente Falando e tu achaste que hoje se adequava falarmos de ansiedade. Lá mais para a frente vamos também tentar esclarecer as diferenças entre os sintomas, por exemplo, de um ataque de ansiedade e um ataque de pânico, que não é propriamente a mesma coisa, muito embora uma coisa possa levar a outra e estejam relacionados. Mas acho que para começarmos, tu podias esclarecer aqueles que estão connosco, em traços gerais, o que é que na psicologia se entende por ansiedade? A ansiedade, Rubina, é quando nos sentimos assim preocupados, ansiosos, particularmente por um evento que se vai realizar na nossa vida. Até pode ser, por exemplo, estamos preocupados com um exame que vamos fazer, com uma entrevista de trabalho, algo significante que mude a nossa vida. Por exemplo, eu hoje estava ansiosa para isto. Hoje estava difícil. E nós, a pessoa quando está ansiosa fica tensa, com medo, particularmente com as coisas que nós sabemos que estão prestes a acontecer. É a tendência, isso é normal do ser humano. Mas quando é que o ser humano percebe? Eu tenho a impressão que o Marco vem nos dizer que tu estás a falar muito baixinho, não? Não, o marido está mesmo só com vontade de se juntar aqui às beldades da casa. Como é que uma pessoa percebe que não está só um bocadinho nervosa, mas há algo mais? E quando é numa proporção que te deixa inquieta? Então, a ansiedade pode ser uma sensação de mal-estar, preocupação, medo, e pode ser de moderado leve ou de estado já grave. É aí a diferença. Todo mundo tem sentimentos de ansiedade em algum momento da sua vida, isso é particularmente normal. Mas, por exemplo, se você se sentir com alguma ansiedade em coisas que em que você pensa que vai acontecer e não está para acontecer, isso já pode ser relacionado a uma forma de
ansiedade leve para grave, ou seja, você pode estar a sentir, a tua ansiedade vem por qualquer coisa, ou seja, tu pensares que tens que ir à loja ou ao supermercado e saberes que já estás em cima da hora pode provocar ansiedade. So aí começa, quando os episódios são muito regulares e não são por grandes eventos que mudam a nossa vida, aí já é um problema de ansiedade que deve ser falado com o seu médico, porque há várias terapias, há livros de autoajuda, há exercícios que se faz que muito facilmente é tratável. Mas quando é uma coisa regular e aparece por qualquer coisa, aí já começa a ser disposto como um distúrbio. Tu falavas-nos em off em 3 termos que são, digamos assim, o mote para se perceber que alguma coisa não está mal. E isso tem tudo a ver com a sensação que nós temos de que alguma coisa não está bem. Queres-nos falar um bocadinho de que sensação é essa? A sensação, como todos os animais, nós desenvolvemos maneiras de nos ajudar a proteger do perigo, não é? E quando nos sentimos ameaçados, os nossos corpos reagem, libertando certos hormônios. Ou seja, uma pessoa quando está extremamente ansiosa, o corpo começa por libertar certos hormônios, porque é a sua maneira de se proteger do que aí vem. Na mente, nós estamos à espera de algo muito grande que vai acontecer, pode ser através do medo, por exemplo, ir num beco, ou ir sob passos à noite, o nosso coração começa a bater, ou seja, o cérebro automaticamente começa a libertar esses hormônios. E esses hormônios são como a adrenalina e o cortisol. E nos faz sentir mais alertas para que possamos agir muito mais rápido à situação que está prestes a acontecer ou que achamos que está prestes a acontecer. E faz o nosso coração bater mais rápido, enviando o sangue para partes do corpo que são necessárias. Depois de sentirmos que a ameaça passou, temos o hormônio do relaxamento, que relaxa os músculos todos e que, conforme a situação e conforme a ansiedade, o tamanho da ansiedade que venha, nos faz tremer. Por exemplo, há episódios de ansiedade, uma pessoa está a tremer e não sabem deduzir o porquê. É porque o cérebro libertou essa montanha de hormônios e a pessoa agora está a tentar relaxar e o efeito disso é começar a tremer. Por isso são estas sensações que dá, é uma sensação de dificuldade em respirar, é uma sensação de que algo muito perigoso está para acontecer e o nosso corpo começa a combater esse evento que poderá ou não estar a acontecer. Isso depende do nível de ansiedade que a pessoa tenha. Tanto que isso é chamado lutar, fugir ou congelar. Pronto, isso acontece muitas vezes quando realmente estamos em perigo. O nosso corpo normalmente bloqueia. Por exemplo, numa situação em que posso demorar um dia mais, é muito fácil de descrever, numa situação onde uma pessoa está, por exemplo, a ser assaltada. O nosso corpo, a nossa mente tende automaticamente, a ansiedade é tanta, a maneira de se proteger é deixar que aconteça. Muitas pessoas dizem, eu não me lembro de metade do que se passou naquela hora, eu não reagi. Porquê que eu não reagi? Porque o nosso cérebro a parar e a ansiedade é tão grande que o nosso corpo bloqueia e a nossa mente também bloqueia e durante aquele processo e durante aquele momento certas coisas se perdem porque o nosso cérebro está-se a tentar defender e não se lembra das coisas. Tu estavas a falar e eu estava a lembrar-me, por exemplo, de quantas e quantas pessoas que sofrem de ansiedade quando estão perante uma situação de maior pressão, muitas vezes de facto descrevem a forma como reagem a isso como uma sensação total de congelamento e depois até de arrependimento. Mas porquê que eu não reagi? Porquê que eu não disse? Porquê que eu não fiz? Tudo isso está relacionado então com... Achas que todos nós, seres humanos, temos um bocadinho lá no fundo do transtorno? Ou achas que pensarmos assim pode, por sua vez, bloquear muitas vezes a nossa... aliás, levar à nossa descrença de aceitar a ansiedade como uma doença? Não sei se me fez entender. Se formos a pensar que todos nós, de uma forma ou de outra, somos ansiosos, se calhar temos tendência a desvalorizar quando alguém sofre da doença. Isso é um good point. Ou seja, todos nós passamos por momentos de ansiedade, o que é diferente de uma pessoa sofrer de ansiedade.
porque é completamente normal nós sentirmos ansiosos por uma coisa que está para acontecer. Agora, começar a sofrer antecipadamente por algo que nós não sabemos se vai se realizar ou não, isso já se descreve como o distúrbio. Porque é normal, eu estava ansiosa para este live, mas é um ansioso bom, porque gosto de estar aqui, gosto de estar a conversar contigo. É um ansioso bom. Agora, se eu sofresse de ansiedade, esse ansioso se iria estar a prolongar se calhar uma semana atrás. E hoje estaria no seu auge em que eu se calhar ia ter dificuldade em falar, ia estar se calhar com suores, com um nó no estômago e se calhar não ia poder sequer fazer isto. É essa a grande diferença. É a pessoa sofrer disto durante semanas, dias, meses a fim, enquanto o que é normal é nós sentirmos aquela ansiedadezinha boa quando uma coisa está prestes a acontecer ou algum evento da nossa vida está prestes a mudar. É essa a grande diferença. Ou seja, que as pessoas têm que entender que a ansiedade é um distúrbio, afeta muita gente, é muito complicado lidar com isso e as pessoas têm que ter um certo entendimento que há uma grande diferença de uma pessoa sentir um pouco de ansiedade por um evento e ser uma pessoa ansiosa em geral. Se eu te pedisse para resumires estas duas perguntas iniciais em pontos como os principais sintomas da ansiedade, como é que tu, resumidamente e claramente, as traduzirias para quem nos está a ver? Ou seja, a ansiedade é o principal síntoma de várias condições e isso inclui a síndrome do pânico, fobias como a agrofobia, não sei como dizer em português, ou a claustrofobia também, o transtorno de stress pós-traumático, PTSD, como é muito conhecido, ou há outra também que é muito conhecida que é o TAG. O TAG é o transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, que é ansiedade que vem, não tem uma coisa específica para vir. Ou seja, que as outras a pessoa pode ter ansiedade porque tem em relação a uma pânico. situação em particular, eu posso ser ansiosa em relação a conduzir, mas não ser ansiosa em relação a andar de avião, por exemplo. Exatamente. E uma pessoa que sofre de ansiedade generalizada é uma pessoa que no seu dia-a-dia, na maior parte das situações do dia-a-dia, sente a ansiedade presente. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que tem agrofobia, esquecem que se diz em português, a ansiedade dela só se manifesta se tiver que sair de casa. Porque é esse o sintoma, a pessoa tem dificuldade em sair de casa e do momento que tem aqui fazer alguma coisa na rua que seja extremamente necessária, a sua ansiedade dispara. Ou seja, essas ansiedades são específicas, enquanto a TAG não é. A TAG é uma condição comum e é estimada em afetar até 5% da população no Reino Unido. Um pouco mais, as mulheres são afetadas do que os homens e a condição é mais comum em pessoas de 35 a 59 anos. Qual é que é a tua percepção desses números? Há alguma justificação que tu, como psicóloga e pela tua experiência dos últimos anos, encontres como justificação para isso? Eu, ao longo dos anos e na área que eu desenvolvo, pronto, nós vemos muita ansiedade, PTSD, na área em que eu trabalho, de violência doméstica e violência sexual. Mas os cientistas dizem que afeta mais as mulheres pelo simples facto. Isto não sei se realmente... Pronto, os cientistas dizem que isto é o que torna as mulheres mais propensas. Se é verdade ou não, eu não sei. Porque eu sempre tive uma mistura entre mulheres e homens a sofrerem da mesma condição. Penso que isso nem há necessidade de ressaltar muito, porque acho que os ouvintes, neste caso, compreendem que nós não estamos a falar aqui de opinião pessoal, mas de dados concretos que estão analisados por entendidos na matéria. Portanto, os cientistas encontram essa... Sim. E eles acham que pode ser por causa da química do cérebro, que é diferente dos homens, e que por causa da mudança das hormonas e do sistema reprodutivo, como nós libertamos muitas hormonas, que faça esse imbalanço no sistema e que faça as mulheres mais propensas a sofrer de ansiedade. Mas também é importante aqui esclarecer que os adolescentes, 20% dos adolescentes no Reino Unido sofrem de depressão e ansiedade. É engraçado que, agora que falaste nisso, lembrou-me uma outra questão, que é o facto da ansiedade de estar
ligada com tantas outras doenças do foro psicológico. E se calhar por isso é que os jovens, porque estão também cada vez mais sensibilizados para as doenças do foro mental, se calhar são mais receptivos e mais despertos para os sinais e para eles próprios identificarem quando estão perante expostos a uma maior ansiedade. Falando nisso, Marta, quando é que se percebe que a ansiedade é de facto e tem que ser tratada numa pessoa em particular como um problema de saúde mental e não pura e simplesmente como uma fase da vida, por exemplo? Então, a ansiedade pode se tornar um problema de saúde mental e afetar a nossa capacidade de viver uma vida tão plena como nós desejamos, ou seja, de fazer o que nós queremos, decidir hoje sair, ir para a praia. Portanto, quando isso afeta a nossa vida e as coisas que nós queremos realizar, como por exemplo pode ser um problema em que tu te sentes que os teus sentimentos de ansiedade são tão fortes e que duram muito tempo e os medos e as preocupações são tão desproporcionais à situação que aí já se torna um problema mental, em que tu evitas situações que te podem fazer com que te sintas ansiosa. Por exemplo, se sofreres do TAG, que é a ansiedade generalizada, tu vais sentir uma extrema ansiedade com tudo. Com sair à rua, com o tráfico, com se calhar as buzinas do tráfico da rua, com tudo pode fazer uma confusão. Uma coisa que também é importante sublinhar, por exemplo, uma pessoa que tenha problemas de saúde graves, como tenha passado por uma experiência, por exemplo, de problemas de coração, de uma operação complicada, tudo isso, pode vir a ter ansiedade, pelo simples facto de ter o medo de voltar a estar naquela situação, ou de voltar a passar pela mesma dor. Também é bom reconhecer, por exemplo, as mães, após parto, que têm um parto super complicado, podem vir desenvolver ansiedade, pelo facto de, só de pensarem em virem ficar grávidas outra vez e passarem pelo mesmo trauma, já ficam muito ansiosas. Portanto, por exemplo, trabalhei com casos em que só o facto de o marido querer ter relações sexuais, para elas é uma forma de ansiedade, porque têm um medo tão grande de ficar grávidas e passar pelo mesmo trauma, que para elas é uma forma enorme de ansiedade, e isso já se torna um distúrbio mental. Tu podes ter sintomas de ansiedade regularmente e podem incluir ataques de pânico. Ou seja, as duas podem ir juntas. E agora como é que distinguimos as duas? E isto depois vou só aqui fazer um parênteses. Já temos muitas mensagens de muita gente que nos está a assistir e está a dar os seus próprios testemunhos. Daqui a pouquinho já vou às vossas mensagens também. Continuem, por favor, não se sintam esquecidos, porque daqui a pouco também já vamos falar para vocês. Estamos só mesmo em termos gerais a perceber do ponto de vista psicológico o que é a ansiedade, como é que ela se pode manifestar. Depois vamos entrar também, obviamente, pela parte das terapias e de como é que se pode viver com a ansiedade controlando-a. Já vou ler os vossos testemunhos, obviamente, são riquíssimos e nós agradecemos por isso, mas só para não perdermos mesmo o fio à meada, Marta, fala-nos então da diferença que podemos fazer, ou do paralelo, também poderá ser o caso, entre ataques de ansiedade e ataques de pânico. Pronto. O ataque de ansiedade, já estamos aqui a falar de uma pessoa que sofre de ansiedade, se calhar num... Não achas que muitas vezes as pessoas só se apercebem que têm quando chegam ao ataque? Sim. Propriamente dito? Sim, e às vezes pode levar algum tempo a ter um ataque. Isso não quer dizer que uma pessoa pode estar a sofrer de ansiedade durante 3, 4, 5, até vir a ter um ataque. Porque assim, um ataque de ansiedade geralmente surge em relação a um stressor, a algo que provoca, não é? E tu estás, por exemplo, como eu disse no princípio, por exemplo, tu estás sendo um beco escuro e ouves passos, ou por exemplo, até mesmo estás no topo de uma montanha-russa, aquele sentimento de ansiedade que podes vir aqui ou tu sabes o que já se vai passar a seguir, pode provocar um ataque de ansiedade, não é?
E a ansiedade é à volta de sentir medo. Medo daquilo que não sabe. Então, e o medo não se relaciona com o pânico? Qual é que é a diferença aí? Mas a ansiedade tem um stressor. Tem que acontecer alguma coisa, ou está para acontecer alguma coisa para tu sentires o ataque de ansiedade. Enquanto o ataque de pânico, por outro lado, não vem em reação a um stressor. O ataque de pânico é provocado, não é provocado e é imprevisível. Okay? Essa é a diferença e vou-te explicar porquê. Porque durante um ataque de pânico, o indivíduo é tomado por um ataque de terror e apreensão, e eles podem sentir que vão morrer e perdem o controle. Ou seja, a sensação é mais física num ataque de pânico do que emocional num ataque de ansiedade. Ou seja, eles até, as pessoas que já tiveram ataques de pânico descrevem como parece que vão ter um ataque cardíaco. Eles têm dores físicas, têm dor no peito, não conseguem respirar, começam a tremer, a suar e não conseguem, ficam debilitados. E muitas vezes as pessoas já chamaram as ambulâncias pensam que estão a ter um ataque de coração. E é um ataque de pânico. E, aliás, e há pessoas que descrevem o pós-ataque de pânico como uma sensação de dor, de sofrimento, de quase que recobro, porque depois tem que todo o seu corpo precisa de tempo para se restabelecer e se recuperar. É uma dor tão física que todo o corpo, depois do ataque de pânico, se torna, é como se tu tivesse um espasmo. O teu corpo todo a ter um espasmo. E só depois disso tu vais ter dores nos músculos todos e tudo mais, não é? A pessoa que está a ter um ataque de pânico sente náusea, muita náusea, tonturas, tal e qual se parecer um ataque de cardíaco ou até um ataque de, por exemplo, de asma. A pessoa não consegue respirar, literalmente. E é muito assustador para as pessoas que estão à volta dela, que nem imaginam que aquilo pode ser um ataque de pânico. A primeira impressão é que estão a sofrer um ataque de asma. Se a pessoa já é conhecida de ter ataques de asma, ou um ataque cardíaco. Olha, curiosamente, aí está ela. Eu não tinha mencionado ainda porque não sabia se ela... Vamos pôr à vontade. Não tinha mencionado ainda porque não sabia se ela estaria à vontade para que eu o fizesse ou não, mas ela, por acaso, logo pela manhã foi uma das pessoas que me mandou mensagem e disse que estava muito curiosa em relação a este nosso live. Falo da Anabela Silva, ela deixou aqui o seu testemunho e diz: eu sofro de ansiedade, às vezes difícil de controlar e acabo por ter ataques de pânico. É assustador. A primeira vez não sabia o que é que se passava, muito menos que estava com depressão. Fiquei sem reação. Temos que aceitar e pedir ajuda, às vezes até ser medicados. É preciso muita força, é preciso ter muita fé e muita gente boa ao nosso redor. Ora, pegando aqui no testemunho da Anabela, Marta, aqui está. A ansiedade, que juntamente com os ataques de pânico, acabam por levar à depressão. Foi também por isto que tu quiseste que o tema de hoje fosse na ansiedade, porque achaste que tudo se relacionava. Isto é uma bola de neve. É. Ou seja, as pessoas que sofrem de depressão podem sofrer ou não de ansiedade, e as pessoas que sofrem simplesmente de ansiedade podem vir a sofrer de depressão, porque é um sentimento que não conseguem controlar. E enquanto a ansiedade, se for quando está em leve, moderada, pode ser tratada com terapias e uma mudança de vida em termos de fazer um bocadinho de exercício, a maneira de comer e tudo mais. Quando já está num estado grave, é como a tem que ser a medicação. Há medicação também para a ansiedade? A medicação para controlar ou para... É para controlar. A medicação para a ansiedade é a mesma que é para a depressão. Ok. Não digo a mesma, mas por exemplo, dão a medicação para a ansiedade para, por exemplo, a mesma medicação para a ansiedade pode ser usada para dormir. Ok. Porque é para relaxar a pessoa. Tranquilizar. Exatamente. Relaxa um bocadinho mais a pessoa e tanto pode ser tomada durante o dia para poder relaxar e continuar a ter o seu dia-a-dia, como pode ser tomada à noite para ajudar. Por exemplo, a pessoa pode ter muita ansiedade à noite, quando os pensamentos vêm todos à cabeça e está a tentar organizar a vida e não consegue fazer, e depois o sono desaparece, porque na cabeça está a fazer, está a organizar a vida na cabeça e todas as dificuldades que vêm com isso, pode deixar de dormir, então pode ser utilizada perante as duas. Enquanto a depressão é mesmo um antidepressivo, mas as duas podem ser usadas em conjunção. O que eu diria sempre é que primeiro tenta-se a terapia, a não ser que já esteja no nível elevado, e tem que ser uma combinação das duas. Há aqui um outro pormenor importante que a Anabela refere, que é
o facto de ser preciso muita força de vontade e muita gente boa ao nosso redor. Ora, isto é um grande problema, não é, Marta? Em pleno século XXI, em que ainda se fala, em que já se fala tanto das doenças do foro psicológico, ainda há muito tabu em falar destas coisas abertamente, e ainda há muita gente a viver na sombra do complexo de assumir que tem ansiedade. Absolutamente. Eu estive uma vez com alguém que teve um ataque de ansiedade. Eu não vou dizer quem é, porque ela depois pode se lembrar comigo. Mas estávamos no autocarro e aquilo veio assim. E começou, outra vez, o ataque de ansiedade pode começar com um bocadinho de falta de ar e começar... E eu, quando reparei que era um ataque de ansiedade, para a pessoa, ela realmente pensava que estava com falta de ar e estava a dar alguma coisa, precisava de atenção médica. E eu olhei e disse, faz comigo. 10 vezes, tem que se respirar muito fundo, muito devagarinho, mas tem que ter alguém, porque sozinha não consegue, a não ser que tenha uma capacidade enorme de controle, porque senão não consegue. E foi assim que conseguimos e saímos do autocarro, estávamos no autocarro, saímos do autocarro e passado uns 20 minutos as coisas voltaram ao normal. Mas só o pensamento de que estava a faltar o ar tornou aquilo tudo muito pior. E não era uma falta de ar, era simplesmente um ataque de ansiedade. Por acaso estava aqui a ler o testemunho também da Dalila Teixeira, e ela fala numa outra questão que era também por onde eu queria já entrar, que tem a ver com como é que se vive com a ansiedade, quais é que são as técnicas que podemos adotar para controlá-las. Mas deixa-me só dar o testemunho da Dalila. Deixa-me só ver se ela não disse outra coisa para trás. Não, eu já lidei com isso e usei meditação. Fui ao YouTube e fiz vários vídeos para me ajudarem a controlar a ansiedade. Um senhor chamado Michael Seeley, conheces? Os vídeos dele ajudam muito, portanto fica aqui também a recomendação, porque não, para outras pessoas que nos estejam a ouvir. E a Dalila diz mais, eu mudei o meu estilo de vida, desporto e meditação ajudou-me imenso. Ora, então entrando por aí, Marta, como é que se vive com a ansiedade? O que é que tem que mudar? Temos que set up our mind para termos um estilo de vida diferente. Como é que se faz isso? Com ajuda médica? É uma conjunção dos dois. Acho que em termos de conselho, devem sempre procurar um especialista, porque nós aqui estamos a falar sobre o que é que isto pode ser e pode não ser, mas cada um se sente diferente, cada um fala sobre a ansiedade diferente, então é sempre importante procurar um especialista e falar com ele e procurar a melhor maneira que seja adequada à necessidade da pessoa. A pessoa pode sim viver com ansiedade, com terapia, dependendo do nível. A terapia ajuda imenso, porque a ansiedade pode vir derivada de um trauma. Por exemplo, o PTSD, depois disso. O PTSD é uma coisa para o resto da vida. Uma pessoa que teve um evento tão traumático na vida e que sofre depois de PTSD é um evento que é para toda a vida. Com terapia, a pessoa melhora e consegue controlar, mas, por exemplo, um cheiro que se relaciona ou que lhe traga a sensação de estar de volta ao momento em que o trauma aconteceu, volta a trazer o PTSD em força. Portanto, é mesmo isso. É curioso isso que tu estás a dizer, que nós muitas vezes somos amigas e no dia a dia falamos de assuntos, e quantas vezes tu dizes-me que achas que toda a gente em uma qualquer fase da sua vida devia se dar a oportunidade de fazer terapia e de ter uma conversa aberta e descontraída com uma pessoa formada, com uma psicóloga. E agora tu estás a dizer isso, de facto faz todo o sentido, porque às vezes nós pensamos que as coisas que nos magoaram, nos feriram, nos deixaram marcas, que nós arrumámos-las ali a um cantinho e seguimos vida, mas é como tu dizes, a uma determinada altura da nossa vida, um simples cheiro, um simples déjà vu, como nós costumamos dizer, leva-nos a reviver tudo isso
e às vezes são traumas que podem despoltar doenças como a ansiedade e a depressão e tudo Exatamente. isso. Mas para o dia a dia, com a ajuda de um profissional, com terapia, com meditação, exercício, eu acho também o yoga faz muito bem, dependendo do yoga. Há yoga em conjunção com a meditação. Levar uma alimentação saudável absolutamente faz toda a diferença. Evitar o máximo que puder o tabaco, o álcool ajuda imenso. Por exemplo, como nós sabemos, as crianças autistas ou com ADHD, uma coisa que é muito boa à noite para acalmar a ansiedade deles, porque eles são tão hiperativos durante o dia que quando chega à noite e que eles têm que se ver calmos, isso provoca ansiedade neles. Uma coisa que é muito bom também, por exemplo, é ouvir músicas calmantes como o som do mar, o batimento do coração, músicas relaxantes, ajuda muito. Há imensos livros de autoajuda e há audiobooks que aquela voz calmante ajuda a acalmar e trazer a pessoa de volta to a grounding space. Tudo isso ajuda. O meu conselho é ir procurar online, tem muitos livros de autoajuda, podem comprar, podem ler. Se for não de ansiedade, é uma coisa que é sempre bom saber. Nós não sabemos quem na nossa família vai sofrer ou até que ponto nós viremos a sofrer, não é? Então é sempre bom saber, até porque para nos podermos tentar entender e controlar um bocadinho. Por exemplo, há uns anos atrás eu lembro-me perfeitamente de estar a ver a televisão e nessa altura ainda estava a estudar e e pronto, e quando nós estamos a estudar psicologia temos de estar temos um psicólogo que nos acompanha todas as semanas, não é? E eu lembro-me perfeitamente de estar a ver qualquer coisa na televisão e o que eu vi fez um trigger ali e eu dei por mim, sozinha no sofá, e eu olhei para mim, mas tu estás a ter um ataque de ansiedade, o que é isto? E tive que, em mim mesma, fazer a respiração para voltar ao seu lugar, estava sozinha. Quer dizer, estava toda a gente a dormir e aquilo veio assim, mas o porquê? E então, mas eu tendo aquele conhecimento, foi mais fácil para mim controlá-lo, enquanto as pessoas é muito difícil controlar. Então, como tu disseste, eu acho que é ótimo as pessoas procurarem sempre uma terapia, é sempre ótimo, e nos ajuda nestas situações em que nós entendemos um bocadinho mais o nosso corpo, porque é que o evento poderá nos fazer um trigger, e claro, uma mudança de vida, meditação, yoga, exercício, faz toda a diferença. Seria interessante, de facto, porque não, ouvirmos de quem nos está a ver e tem, de facto, sintomas ou tem já diagnóstico de ansiedade, se pudessem partilhar connosco como é que, métodos de relaxamento que vocês usem para, de facto, encontrarem o equilíbrio e conseguirem controlar a vossa ansiedade. Gostava de ouvir também esse testemunho, não querendo obviamente expor ninguém demasiado, façam-no só se sentirem à vontade, não vos peço mais do que isso. Tinha aqui também o testemunho de alguém, da minha Filipinha, ela foi minha colega de escola, ela diz: eu sofro de ansiedade desde 2004, quando vi para o desemprego pela primeira vez. Mas antes não sabia o que era a ansiedade ou o que era aquilo que eu sentia. Soube o que era quando falei pela primeira vez com uma psicóloga, porque estava a emagrecer demasiado devido aos nervos e procurei ajuda. Eu passei a fazer medicação ou música de relaxamento para poder controlar a ansiedade e, claro, Deus também me ajuda muito. Curiosamente, duas pessoas já aqui a darem o testemunho que é pela fé que encontram também o equilíbrio. Eu costumo dizer que, e não desvalorizando obviamente a área de formação de ninguém, porque precisamos de todos, o Senhor é o médico dos médicos. A Ele podemos recorrer, obviamente que sempre que sentimos, sobretudo, que as forças e que a parte espiritual, não tanto a física, nos está a falhar. Muito embora, eu também costumo dizer muito isto e nós cá em casa, eu e o Marco muitas vezes em conversas falamos sobre isto, que o Senhor também não faz nada se tu não te mexeres. Não vais pedir ajuda ao Senhor e ficar sentadinho no sofá à espera que a ajuda venha. Mas acho que para preencher estes vazios,
e muitas vezes esta busca de respostas para a nossa própria ansiedade e as dúvidas que nós temos, mas porquê que eu sou assim, porquê que eu não lido bem com esta situação, muitas vezes de facto a fé aqui pode ser um pilar muito importante. Obrigada, Filipa, pelo teu testemunho. É claro que ter uma amiga como eu também ajuda. Estou a brincar, porque eu sou assim muito brincalhona, mas eu, curiosamente, acho, e aqui digo com muita frontalidade, aliás já tu disse também, eu acho que sofro de ansiedade, eu acho que tenho uma autodefesa que a controla muito bem, mas eu sou das pessoas que mais se estressa pensando naquilo que até muitas vezes nem se vem a concretizar. Eu dava o teu exemplo, não sei se quem nos está a ouvir já passou por isto, mas eu fico extremamente nervosa muitas vezes com uma simples mensagem. Se o Marco me disser, quando eu chegar a casa temos que conversar, tenho uma coisa para te dizer, eu faço todos os filmes na minha cabeça, tu possas imaginar, a pensar o que é que ele me vai dizer. E às vezes é a coisa mais banal que tu possas imaginar e eu quase tenho um ataque de coração antes sequer de falar com ele. Eu sou assim. Mas depois tenho um positivismo muito grande dentro de mim e depois tenho a parte da fé que já toda a gente conhece, que me ajuda a viver com isso. Mas há quem não tenha essas bases. Mas isso, por exemplo, o que tu estás a descrever, pronto, é ótimo tu teres esse caráter que é tão alegre e positivo, mas, por exemplo, o que tu me estás a descrever é sim ansiedade. Só que não podemos simplesmente nos basear por sermos tão positivos que isso não te venha um dia a te dar um ataque de ansiedade, porque é uma conjunção de eventos. Ou seja, que neste momento que tu tens o entendimento que tens isto, convém agora começares a tratá-lo, a entendê-lo melhor, para que não chegue a um ponto em que tu te tornes uma pessoa tão ansiosa que até o simples facto de sair à rua, o simples facto de alguém te dizer precisa de falar contigo, ou seja, até ter uma conversa de amizade ou de não te faça sentir assim. Sim, já me aconteceu N vezes evitar situações porque acho que não vou... Pela ansiedade que eu senti em relação àquele momento, eu evito que ele aconteça, porque acho que não vou saber lidar bem com isso. N vezes. Bem, isto para dizer que convém o Marco ter cuidado com as mensagens que me manda, que para não atacar o coração dele. Temos de descontrair aqui um bocadinho. Uma coisa que eu queria só realçar, e é um bocadinho de estatísticas, pronto, para vocês verem como isto é uma coisa que muita gente sofre e sofre em silêncio. Em cada 100 pessoas, 6 sofrem do TAC, do transtorno de ansiedade generalizada. E em cada 100, 4 sofrem de PTSD. Ou seja, isto aqui no Reino Unido. Pós-trauma. Ou seja, que é até Estes são números daqui do Reino Unido. Aqui do Reino Unido, sim. Que é um país tão aberto às doenças de saúde mental. Imaginemos, por essa Europa fora, países onde ainda se continua a desvalorizar isso, o sofrimento atroz em que não vive muita gente. E uma coisa também que eu só queria realçar, que é muito importante, em que acho que todos nós como pais fazemos muito isso, e pelo simples facto de trabalhamos, chegamos a casa, vamos jantar, vamos arrumar a casa, vamos fazer isto, às vezes a criança a gente diz, está na hora de ir para a cama, não quero ir para a cama, tenho medo, posso dormir contigo? Não, tens de dormir na tua cama, mas mãe, eu tenho medo. Não sei se pode criar ansiedade. Eu falo isto porque a minha filha teve na minha outra casa, o quarto dela era virado para a Main Street e ela só de ouvir os carros, ela sentia uma ansiedade tão grande que ela tinha 5 minutos estava na casa bem. Eu estou-me a rir porque... Ela não tinha... Cada coisa que esta mulher diz põe-me a pensar. Já da outra vez foi igual. A minha Laura, não imaginas, de verão, ela quase não respira, ela cobre-se toda porque ela... overthinks que ela tem mosquitos no quarto e ela vê mosquitos em todo o lado e ela tem uma fobia tão grande, mas tão grande, que ela vive nessa ansiedade e a hora de ir dormir para ela é de facto de uma agonia, porque ela nunca quer ir para o quarto sozinha e ela entra no quarto e ela começa a olhar por todos os lados e eu muitas vezes não sei lidar com a situação, porque às vezes tenho vontade de esganá-la e vai descansar, mas ela vive esse pânico quase que diariamente. Isso pode se tornar um trauma. Pois. Por exemplo, como Marido, não podemos mais gritar com a Laura quando ela for dormir. Porque é normal. Nós achamos, porque nós não vemos e nem sentimos o que eles estão a sentir, então muitas das vezes simplesmente varremos assim para o lado e dizemos para eles, não, tens que ir para a cama. O que eu digo muitas vezes, e para mim como mãe e como psicóloga, é: criança quer dormir com os pais, deixem-nas.
Elas só são crianças uma vez. Elas vão crescer, vão deixar de querer dormir com os pais. Mas enquanto querem, aproveitem. O meu marido passa a dizer: tira-me o pequenito da cama. Não tiro, não. Eu só acordar com o cheirinho dele logo de manhã, aquilo é uma maravilha. Hoje em dia eu chamo a minha filha mais velha de 15 anos para a cama, ela diz que não quer saber de mim. Por isso eu aproveito cada momento que tenho, porque se eu puder evitar algum desses traumas, por que não? Não é? E nós, para nós, o que achamos que aquilo é uma tontice só da cabeça deles, para eles é uma catástrofe na mente deles. Só queria realçar isto porque muitas crianças sofrem de ansiedade e os pais nem imaginam. E às vezes quando nos apercebemos, já é por um desespero deles, muitas vezes nos chamar a atenção com comportamentos que acabam por ser perigosos. Exatamente. É preciso ter atenção a isso. É como eu dizia, a minha filha ia de 5 em 5 minutos à casa de banho. Ela não tinha dor para ir à casa de banho. Eu cheguei a ir ao médico com ela pensando que ela tinha algum problema. Mas não. Era simplesmente ansiedade, porque não queria dormir sozinha, não queria estar no quarto sozinha, e porque ouvia os carros da estrada e entrava numa ansiedade tal que... E muitas das vezes o que ela fazia. E eu, nessa altura ainda estudava e tentava entender tudo isto. Dizia, não, tens de ficar na tua cama porque é assim que se ensina, é assim que se... E ela fugia para a cama da avó. Tanto que a avó aproveitou bem. E eu então, depois de me formar e entender melhor estes assuntos e tentar... Poxa, eu podia ter feito ali melhor, podia ter se calhar ter entendido melhor, porque nós somos humanos, erramos, é completamente normal. Ou seja, com os outros dois eu já aproveitei bastante. Já fico na minha cama até... Fica dado o conselho. Olha, a Anabela está-nos a dizer que infelizmente as pessoas têm medo ou vergonha de pedir ajuda. Lá está, mais uma vez, a questão do ter muito complexo em assumir o problema. Já falamos disto na depressão. E outra coisa que eu acho que me esqueci de dizer na altura da depressão é: ainda há muita gente que associa um psicólogo a um psiquiatra. Pois, mas tu já estás a pôr a correr à frente dos bois. Aguenta aí um bocadinho, travão. A Anabela está a dizer, mas quem tem são pessoas que já passaram por tanto. Ok. Infelizmente as pessoas têm medo ou vergonha de pedir ajuda. O preconceito é serem tratadas como malucas. Mas quem tem são pessoas que já passaram por tanto, que chegaram a um limite. Por muito fortes que sejam, são seres humanos com sentimentos. Portanto, têm todo o direito a ter a sua fragilidade. E a Anabela diz aqui precisamente isso. As pessoas têm que saber a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra. Há uma diferença que eu também antes desconhecia e às vezes é isso, às vezes é irmos nos informar sobre as questões. Nós olhamos para uma pessoa e pensamos, não, nunca na vida ela é ansiedade. Então, mas o que é que tu entendes por ansiedade? Zero. Muitas vezes as pessoas fazem o rótulo sem perceberem absolutamente nada do problema em si. E isto aplica-se à ansiedade, à depressão e a quase todos os problemas do foro psicológico. Claro que sim. Porque são dores que existem cá dentro, que não são tão visíveis muitas vezes. E há muita tendência ainda de se associar de facto um psiquiatra ao doente dos maluquinhos, o que não é de todo. Queres falar aqui um bocadinho da diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Porque eu fico passada com o facto das pessoas dizerem: és a médica dos loucos. A sério. É que nem existe médica dos loucos. Isso nem é um termo que exista. Nem a loucura é uma doença. Nem a loucura é uma doença. Para já, o que é loucura? O que para vocês é loucura? É uma pessoa que tem esquizofrenia, uma pessoa que é bipolar. O que é loucura? Tudo isso tem nomes particulares. Exatamente. Uma pessoa pode sofrer de esquizofrenia. Isso é uma pessoa completamente normal. Você pode estar a falar com ela e nem saber que sofre de esquizofrenia. Mas o que é uma pessoa louca? Não sei. O psicólogo faz terapia, ajuda a pessoa a entender melhor os seus sentimentos e ajuda a tratar o seu dia a dia, como problemas de ansiedade, problemas de depressão, uma série de diagnósticos. O psiquiatra trata de problemas mentais mais graves, sim, como a esquizofrenia, como o bipolar, como a depressão suicida, uma série de coisas. É claro que os dois
Os dois profissionais se ajudam um ao outro, porque às vezes tem que ter um psiquiatra e um psicólogo. Muitas vezes, Marta, o primeiro diagnóstico tem que ser feito pelo psicólogo e só quando o psicólogo percebe que não está nas suas mãos ajudar aquele paciente é que reencaminha para um psiquiatra. Exatamente. E às vezes é uma conjunção dos dois. É a terapia de um lado e é o psiquiatra do outro para manter a estabilidade. Mas isso, a mim, chateia muito as pessoas ainda associarem problemas mentais a ser uma pessoa louca. Eu não sei o que é uma pessoa louca. Não sei. Uma pessoa que tenha um ataque, há pessoas que não se sentem à vontade em ir procurar ajuda porque possivelmente terão um problema mental e exatamente por esse estigma das pessoas chamarem as pessoas de loucas, não dizem nada. E provavelmente a partir do momento que têm que ter ajuda, já estão num estado tal que sim, já podem se calhar não dizer coisa com coisa, estão num estado em que vão precisar de uma terapia intensa, de um grupo de profissionais à volta para que o tratamento seja eficaz. É claro, e é isso que as pessoas, se calhar, dizem que é louco, mas para mim não é louco. Isso para mim é uma pessoa que já chegou a um ponto extremo de dor que não teve apoio nenhum até aquele ponto. E aí sim, precisa de um conjunto de profissionais para poder ajudar e a monitorar aquela sua doença. Mas eu não sei o que é que as pessoas se entendem por loucos. Não sei, não consigo entender. Eu detesto quando as pessoas perguntam o que é que eu faço. Especialmente quando vou a Portugal. Aqui nem tanto, porque aqui temos um awareness of mental health enorme. Sim, Mas quando vou muito a Portugal, as pessoas dizem, então, mas o que é que fazem? Mesmo os meus amigos da altura da escola, sou psicóloga, és médica dos loucos. Mas o que é o médico dos loucos? Podem-me explicar, pelo amor de Deus, porque eu não entendo o que é o médico dos loucos. Isso me frustra-me bastante. Acho que para mim é falta de... Não é educação, é falta de... Não sei como é que se diz em português. Sensibilidade? Não, é falta de... Conhecimento, é ignorância. Ignorância. É muita falta de ignorância. Me perdoem, mas é, de facto. Olha, a Liolinda diz aqui que de facto é uma doença que está a aumentar mundialmente e que infelizmente é preciso saber aprender a ver os sinais a tempo. Foi o seu caso, que de facto nunca chegou a precisar de medicação, por um conjunto de técnicas conseguiu de facto encontrar o equilíbrio. Marta, já estamos a aproximar-nos das 7. Nós quando começamos é assim, perdemos a noção do tempo, muita gente a nos ver, muita gente a deixar-nos comentários. Muito obrigada a todos. Se houver alguma questão que queiram colocar, particularmente à doutora Marta, não se acanhem, podem fazê-lo, deixar aqui nos comentários ao nosso live. Por acaso esqueci-me de mencionar uma pessoa que eu tenho um carinho de facto muito grande e que disse que também não poderia perder esta emissão de hoje, que é a minha querida Ida Freitas. Ela diz que o tema de hoje vem mesmo a calhar pelo dia que é, porque faz hoje precisamente 13 anos que o mundo da Ida, como ela até então conhecia, modificou-se completamente. Estou a tentar ver se encontro aqui a mensagem da Ida. A Ida era uma pessoa muito ativa, com uma vida profissional de facto muito excitante, mas também muito exigente, e devido ao acumular de uma série de situações, faz os 13 anos que ainda teve um AVC, e a partir daí teve que de facto que olhar o mundo com outros olhos, e bateu-lhe de frente a realidade de ser visto sozinha. E muitas vezes terem olhado para ela como alguém que, de facto, como se costuma dizer, e desculpem-me a gíria, estava com os parafusos um bocadinho soltos. O nosso estilo de vida foi muito difícil. Leva-nos a ter condições tanto físicas como mentais, por causa do estilo de vida que nós levamos. Pois. O estilo de vida é muito estressante, sempre a correr de um lado para o outro, muitas coisas para fazer. Mais tarde vem a se manifestar em Agora estava aqui a ver a mensagem da Ida. E quem sofre de ansiedade e não aceita que alguém lhe diga que precisa de ajuda profissional, o que é que se pode fazer? Não há nada a fazer. Infelizmente, acho que é uma conjunção, tem que ser muito apoio familiar para começar. Acho que tem que ter uma base aí de família e de amigos que os ajudem. E acho que a pessoa por si vai entender isso. E com a ajuda da família e o apoio da família, as coisas vão ao seu lugar. É claro que há muita gente que, para eles,
não sofrem de depressão. Aquilo não é de depressão, aquilo não é ansiedade, aquilo não é pânico. Eu estou a dizer que a situação em que eu estive com esta pessoa que teve... Aquilo não é ataque de pânico, aquilo era puramente um problema de saúde que se estava ali a gerar. Só muito mais tarde que se veio a perceber que é um ataque de pânico. É complicado, amiga, é complicado porque às vezes é assim, eu própria vivo ainda essa batalha no meu dia-a-dia de ter que constantemente justificar às pessoas porque que os sinais não estão visíveis, mas porque que aquela pessoa tem aquele problema. Quando falamos de problemas do foro psicológico é muito complicado. Às vezes o melhor é não chocar de frente, é como diz a Marta, Exatamente. até que a pessoa caia em si e precise ela mesma de procurar essa ajuda, não há nada que possamos fazer. É só apoiar Sim. e deixar chegar. Às vezes, e é o que eu ainda faço muitas vezes, é leio este artigo e partilho com as outras pessoas, falo de uma forma muito leve dos sinais, às vezes a gente tenta se pôr na pele do outro também e tenta pensar, mas se eu penso assim, se eu faço assim, tu já viste que tu reages de forma diferente a esta ou aquela situação. Às vezes vai devagarinho, muito devagarinho, filho. Às vezes leva-se uma vida inteira e não se consegue. A Ida está a dizer, pois é, faz hoje 13 anos que tive um AVC, foi muito, muito complicado. Se não fosse a ajuda dos meus familiares, alguns amigos e principalmente da psiquiatra e da psicóloga que me ajudaram a sair daquele enorme buraco onde eu me encontrava, eu olhava ao espelho e não via que aquele reflexo era o meu. Obrigada Rubina, obrigada Marco pela vossa grande ajuda. Curiosamente, vês, lá está, às vezes nós encontramos a terapia, digamos assim, onde menos esperamos. E a Ida encontrou esse porto seguro em mim e no Marco, na altura em que nos ouvia na rádio. Ela passou a estar muito tempo sozinha, saiu à azáfama da sua rotina diária quando era profissional e encontrou em nós aquela voz que a consolava, que a acalmava e que fazia terapia mesmo sem se aperceber. Com o passar dos anos e à medida que fomos conhecendo melhor a Ida, percebemos desse papel que tínhamos na vida dela e quem diz da Ida diz de outras pessoas. Nós conhecemos tantas outras, sim, que vocês têm um papel muito importante na vida delas. Sim. E é por isso mesmo também que fazemos estes lives. Isto já em jeito de despedida, diz-nos a nossa Sandra Duarte. Sabes quem é a Sandra Duarte? Quem é a Sandra Duarte? A tua contabilista, mulher. Ela está a dizer, gosto muito destas emissões, estão a fazer um excelente trabalho, parabéns. Pois é, nós fazemos isto por Carolice, fazemos-lo como uma brincadeira, digamos assim. Este não é o nosso trabalho, esta não é a nossa responsabilidade, mas também é. Nós não temos que fazer isto, não ganhamos nada em troca, mas também ganhamos, porque temos a certeza que estamos a ajudar, nem que seja só uma pessoa, já fizemos o nosso trabalho, já fizemos a nossa parte. Todos nós, como cidadãos, temos que crescer em formação e temos que ter vontade de querer aprender e de saber. Ninguém pode julgar sem saber, ninguém pode criticar sem conhecer, ninguém pode dar diagnóstico sem ser médico. Portanto, temos que nos mentalizar disto. A nossa parte podemos fazer sendo muitas vezes os ouvidos que ouvem sem julgar. Exatamente. E é o papel do psicólogo. É ouvir sem julgar. Ora, a nossa querida Ana Gonçalves, é preciso ter muita fé e força em Deus. Obrigada de coração, diz-nos a Ida. Meus queridos, muito, muito, muito obrigada por este bocadinho. De facto, estamos já em cima da hora. Eu sou assim, eu e aos horários é uma tristeza. Eu digo que é uma hora e a gente fica aqui horas a falar. É sempre a mesma coisa. Marta, na sequência disto tudo, alguma coisa que ficasse por dizer? Muitas coisas. Porque eu não perguntei ou porque o tema é complexo? O tema é complexo. Okay. Nós estaríamos aqui, se preciso, umas horas, mas acho que pouquinho a pouquinho, trazendo estas sessões e um tópico diferente, nós vamos trazer um bocadinho mais de sensibilidade e informação às pessoas, para que possam usar os termos certos e não chamar as pessoas loucas, por favor. É isso que nós queremos, um bocadinho mais de civilização. Porque senão este tiquinho de gente ela até cresce.
orelha. Olha, meus queridos, continuem a deixar as vossas mensagens, digam-nos qual é que gostariam que fosse, por exemplo, o tema para abordarmos na próxima rubrica. Assim chegamos a todos, de uma forma particular e pessoal. Já falamos de depressão, hoje falamos de ansiedade, há tantos outros temas dos quais poderemos falar, mas queremos também que vá ao encontro daquela que é a vossa necessidade de esclarecimento. Sintam-se à vontade para o fazerem, para partilharem o nosso live, para dizerem aos vossos amigos, olha, aquelas duas malucas, no bom sentido da palavra, andam ali de 15 em 15 dias às sextas-feiras a falar de assuntos comuns do dia-a-dia que são do interesse de todos. Passem a palavra, nós estamos aqui para isso mesmo. É um prazer enorme receber-te cá em casa, Marta, e falarmos destas coisas que são tão importantes. Olha, a mãezinha está a dizer obrigada pelo vosso tema de hoje, muito importante. Eu chamo a Dona Adelina Fernandes sempre de mãezinha, mas ela não é, nem sequer... Só estou a dizer que era a minha mãezinha. Quantas mães eu tenho, mulher? Tenho a minha mãe biológica, depois tenho esta mãezinha que adotei em Medjugorje, porque ela foi comigo a uma peregrinação a Medjugorje e a minha velhinha querida andava comigo para todo o lado. Tenho a tua mãezinha, que agora também adotei para mim, a mãezinha, e assim, de momento não me estou a lembrar de mais ninguém, mas eu sou assim, eu adoto toda a gente para a família. Um beijinho muito grande para vocês e obrigada por terem estado connosco. Uma mensagenzinha, marido, põe aí a mão para baixo que eu ainda quero dizer mais uma coisa. A Marta ri-se. Aqui umas frasezinhas só soltas. A ansiedade é mais ou menos isto. Nada aconteceu, mas no seu cérebro já está tudo desmoronado. O Marco deve estar a pensar, essas coisas. Olha, por falar nisso, queria só dar uma frase de uma pessoa que realmente sofreu de ansiedade. Força. Como é que ela descreve. Para mim, a ansiedade é como se todos no mundo estivessem esperando que eu tropeçasse para que pudessem rir de mim. Isso me deixa nervosa e insegura se o próximo passo que eu dou é o melhor caminho a seguir. Olha, filha, com essa mataste-me, eu sofro de ansiedade, de certeza que eu posso a vir a querer agradar os outros e com muito cuidado para não dar as tropeções. Enfim, olha, um conselho para todos aqueles que possam, de facto, sofrer deste transtorno. Respirem fundo. Estamos aqui para vocês. E se precisarem, podem sempre contar connosco. Na nossa página pessoal, agora vão inundar a Marta Almeida com pedidos de amizade. Estamos aqui para vocês, para dizermos que está tudo bem. Vai ficar tudo bem e que nós podemos sempre ouvir sem julgar. Beijinho grande e um bom fim de semana. Humanamente Falando, o consultório virtual da psicóloga Marta Almeida, porque a sua saúde mental é tão importante quanto a sua saúde física.